é nossa voluntária, é terapeuta, e tem uns 15 dias ou mais, porque mês passado, Mês passado a Letícia fez uma roda de conversa ligada ela falou de forma generalizada sobre emoções, né? A palestra fluiu, que foi uma beleza, uma hora de palestra viraram 2 horas e meia. Então todo mundo participou, se interessou, fez perguntas. Então eu acho que o intuito é esse mesmo, de agregar informação, tirar dúvidas, esclarecer, fazer uma troca bem bacana. Hoje ela vai falar sobre os traumas, o impacto dos traumas na nossa vida. Acho que penso que formação desses traumas também, você deve abordar, né? Então, isso. Agora eu vou deixar vocês, nós vamos ficar com Letícia aqui agora, nessa roda de conversa. Quer que feche? Não, tá bom. Obrigada, Yara. Boa roda de conversa. Você quer que eu pegue? Não, fica à vontade, pode assistir. Então, como a Yara falou, a gente teve uma troca muito importante, muito legal, a sua última apresentação. E dessa vez eu quis fazer uma dinâmica mais intrusiva mesmo, para a gente poder se relacionar melhor dentro de uma roda de conversa terapêutica. Então eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente do que somente uma apresentação. Eu realmente quero ouvir de vocês, para a gente poder esclarecer dúvidas, tirar crenças limitantes na nossa cabeça e também, quem sabe, nos transformar um pouquinho através da cura. Então, a princípio, meu nome é Letícia, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis pela UF de Macaé. Eu sou especializada em autoconhecimento e espiritualidade. Tenho pós-graduação em fisioterapia química e agora também estou fazendo pós-graduação em neurociência e comportamento. Eu queria trazer para vocês uma abordagem diferente em relação ao trauma, porque muitas das vezes a gente acha que apenas existem ações práticas relacionadas ao nosso comportamento, mas muitas das vezes a gente esquece que por trás daquelas ações, daquelas atitudes, daqueles comportamentos em si, tem uma bagagem emocional muito maior que está por trás do nosso inconsciente. Então, toda a nossa motivação, todo o nosso comportamento, ele está sendo influenciado pelo nosso inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é 95% de todas as nossas experiências físicas, biológicas, emocionais, culturais, sociais, que nós não nos recordamos, mas que estão por debaixo do pano, fazendo movimentações e influenciando nossos comportamentos. Então, apenas de 2 a 5% é referente à nossa consciência, aquilo que está na nossa mente agora, aquilo que pensamos, aquilo que conversamos, aquilo que nos lembramos. Até as lembranças é uma transição do inconsciente para o consciente, que é o chamado pré-consciente, essa faixa intermediária. Então, a porcentagem do nosso consciente é muito pequena. É ínfimo perto diante do que o inconsciente nos influencia. Então, muitas das vezes, nós sentimos emoções, nós sentimos medo, raiva, dor, angústia, e nós não sabemos o porquê sentimos isso. E exatamente a resposta está nos nossos traumas. Você tá bem, amor? Vamos continuar. Se alguém quiser me interromper, falar alguma coisa, fazer um comentário, por favor, sinta-se abraçados, sinta-se à vontade de fazer um comentário, porque aqui realmente a intenção é a gente se abrir, é a gente se expressar. Principalmente porque estamos entre mulheres, é um ambiente seguro para a gente poder verbalizar e comunicar, porque essa é a questão principal do trauma. Quando a gente não verbaliza aquilo que está escondido, muitas das vezes nos influencia de uma maneira muito mais perspicaz e intuitiva. Eu gostaria que vocês observassem a imagem, para a gente debater um pouquinho. O que vocês podem perceber nessa imagem? Ele está carregando, de repente, uma carga que não é dele, né? Um peso que não é dele. E isso vai causar, às vezes, um trauma, algumas dores no corpo, né? Algumas coisas que ele mesmo, se ele fizesse um tratamento, ele poderia melhorar. Sim, talvez
essa carga já é o trauma. Já é o trauma. Quando a gente olha para a criança como um objeto e não como um sujeito de sentimentos, Deixa aqui dentro. a gente passa a olhar para ele como se ele fosse um escravo, às vezes, né? Com obrigações que não são deles. E muitas das vezes, esse fardo, esse peso que vocês falaram que não é dele, muitas das vezes é a extensão do ego adulto. Então, quando nós temos desejos reprimidos, como nós temos medos reprimidos, que são todas aquelas porcentagens, 95% que eu falei. São todas as coisas que a gente não conseguiu verbalizar, todas as coisas que a gente não conseguiu processar, todas as coisas que a gente não conseguiu entender emocionalmente o que aconteceu com a gente joga para debaixo do tapete. Então, quando eu falar reprimir, é justamente isso, você abafar aquela emoção e jogar debaixo do tapete. Fingir que não viu, fingir que não sentiu, fingir que não aconteceu. É isso que geralmente acontece quando a gente sofre um trauma. Então, esse fardo, esse peso que não é dele, que está sobre os ombros dele, muitas das vezes acontece porque ele não é visto como um sujeito. Ele é visto como uma extensão do ego daqueles que muitas das vezes o pariram, o geraram, ou são tutores dele, ou muitas das vezes estão à mercê de um sistema, de uma educação, de uma outra instituição. E muitas das vezes também são vistos e olhados como objeto. Quantos de nós já não escutamos histórias de pais? Existe uma circunstância micro e macro, né? Numa escala, você tem grandes impactos e pequenos impactos, porque a gente pode observar isso em comportamento diário. Esses dias eu tava em casa e a minha vizinha, o vizinho saiu para trabalhar, a porta lá de baixo estava fechada. Ele simplesmente estava lá embaixo, ao invés de voltar a escada, pegar a chave e abrir a porta, porque era uma responsabilidade dele, por que não gritar para o meu filho, que é o meu escravo, pegar para mim? Porque é mais fácil, porque eu tenho a voz de comando, porque eu tenho o poder. E aí a gente entra numa dimensão inconsciente que muitas vezes a gente não sabe. Como que o poder geracional nos condiciona, nos conduz em inúmeros comportamentos sem nós não percebermos. Filhos não são extensão do nosso ego, eles não estão aqui para nos satisfazer. Nos servir. Exatamente. Não estão aqui para nos satisfazer, nos servir, não estão aqui para suprir as nossas carências, não estão aqui para atender as nossas expectativas, as nossas necessidades. Para nos substituir também, porque tem muitos pais que eu não consegui ser jogador de futebol, aí coloca o menino. Exatamente. A mãe, eu não consegui ser líder de torcida, bailarina, a menina vai ter que ser. Exatamente. São desejos reprimidos e inconscientes que muitas das vezes esses pais, eles não têm esse comportamento porque eles querem ser mal ou porque eles têm má índole. É porque eles não têm consciência de que estão fazendo isso. Porque tudo é consciência e inconsciente. Aquilo que você não tem consciência, você está inconsciente. Então, aquele padrão de comportamento que você insiste em persistir, você não tem consciência. A partir do momento que você está, caraca, eu estou fazendo isso repetidamente, compulsivamente, obsessivamente, aí você traz luz à consciência. E aí você passa a perceber que você estava num padrão automático de comportamento. Mas enquanto nós não temos essa consciência, nós estamos inconscientes. E quantos de nós não estamos inconscientes com inúmeros comportamentos que temos no nosso dia a dia? Nós sabemos muito, nós entendemos muito, nós conhecemos muito. Mas será que conhecemos a nós mesmos? Não. Ou não queremos conhecer, porque o autoconhecimento é uma coisa que nos salva, mas dói. Quando você entra dentro de você e começa a ver os seus erros, suas qualidades que
aproveitou, porque você queria, mas não deixaram aproveitar. Aí dói pra caramba, dói muito. É uma das maiores dores que existe. São do autoconhecimento. Mas também são as dores que podem te transformar a ser um ser humano melhor e a te fazer evoluir. Às vezes, você passa a sua vida inteira, né? Tentando ser de um jeito. E você acha que aquilo é o certo para sua vida, entendeu? E você acha que o outro tem a ver com um pouco do que você é. Aqui, fazendo terapia com você, com a Alessandra, tal. Eu tô tentando, é muito difícil, né? Mas eu tô tentando, assim, ver. Eu sou eu, o outro é o outro, né? Porque às vezes a gente sofre muito, né? Cria vários traumas desnecessários, porque a gente se dá muito, aí a gente espera muito. Aí quando vem muito pouco, a gente fica com aquilo guardado e vai somatizando uma pessoa, outra, porque você é muito boa e foi muito boba, tão boa que foi boba. Aí o que acontece? Você vai criando um trauma que foi desnecessário. Quando você começa a aprender, é uma coisa difícil de você, sabe? Sim, porque é um padrão de comportamento reforçado. Como que acontece os nossos padrões, ou como que acontece a formação dos nossos comportamentos? O nosso cérebro é formado por sinapses, né? Sinapse é a comunicação do neurônio. Neurônio é a célula especializada no nosso sistema nervoso. Então, quando a gente está aprendendo, desde coisas simples como comer, falar, andar, engatinhar, pedalar de bicicleta, até mesmo ao fato de você pegar um copo, de você escrever. Então, todos os nossos comportamentos, micro ou macros, eles são aprendizados. Aprendizados são conexões sinápticas. Então, quando você tem um novo aprendizado, aquele neurônio se conectou com outro neurônio e criou um circuito, criou um mecanismo de aprendizado. Eu falo em circuito porque nosso cérebro é todo elétrico. Então, você começa a criar mapas de aprendizado. Então, quando desperta um estímulo, por exemplo, vou comer, vou andar. Aquele mapa que já está traçado, ele começa a se percorrer. E é assim com todos os nossos comportamentos. Escovar os dentes, gritar, chorar, bater. Porque você aprendeu daquele jeito. E quando o caminho já é traçado, já é mapeado, é difícil você romper esse ciclo e você fazer um novo aprendizado, porque é dolorido. É difícil, dá trabalho. E nós somos condicionados a ter repouso, a não querer ter trabalho. Tudo que dá trabalho nos desanima, nos desmotiva. Então, dar trabalho, mudar a si mesmo, se conhecer, dá trabalho, gasta energia. O que é trabalho pela física? É gasto de energia. O nosso organismo funciona pelo metabolismo das células, chamado ATP. ATP é a energia celular. Então, tudo que você tem que fazer de esforço, andar, correr, pedalar, se conhecer, pensar, tudo isso dá trabalho, gasta energia. Pensar gasta energia. O cérebro é um músculo, e assim como qualquer outro músculo, ele precisa ser exercitado. Então você precisa exercitar, só que exercitar dá trabalho. Aprender uma nova língua dá trabalho. Ler dá trabalho. Estudar dá trabalho. Para você se conhecer, você precisa praticar. Você precisa fazer trabalho. Então, muitas das vezes, a gente resiste à mudança de comportamento. Então, o primeiro passo é trazer consciência, trazer luz, iluminar aquele comportamento. Observar, caraca, eu faço isso. Isso não está certo, não faz bem para mim, faz mal para mim, faz mal para o outro. Porque primeiro a gente faz mal para a gente mesmo, depois a gente faz mal para o outro. Primeiro a gente erra com a gente mesmo, depois a gente erra com o outro. Então, primeiro é observar, e segundo é, deixa eu trabalhar em mim. E assim, infelizmente, quanto mais você reforça aquele comportamento a longo prazo, mais difícil, mais engessado ele vai ser. Só que não é uma coisa impossível. Até porque é impossível, é só questão de opinião. Então, assim, a gente sempre pode mudar. Eu sou totalmente
desafavor da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Se a gente tem consciência daquilo, a gente sempre pode melhorar. Nós sempre podemos melhorar. Então, Mudar melhor, né? Com certeza, mudar para melhor. Eu tenho uma pessoa que ela só me manda coisa confusa, sabe? Por incrível que pareça, no dia. Às vezes eu tô lá quietinha, isso aconteceu, não sei o que, não sei o que. Eu tô aprendendo a ver que mandou e não abrir áudio, não atender. Tá? Às vezes só 2, 3 horas depois, então se for de manhã, só deixa pra noite. Porque às vezes você levanta no dia também. E certas coisas transformam seu dia. Então, eu tô aprendendo a lidar com isso. Meu filho faz muito bem. Tô aprendendo não abrir o áudio. Não tive tempo, tava trabalhando, não peguei celular hoje. Sabe? E eu tô sentindo que as coisas estão mudando. Então, porque você amanheceu o dia, você sabe que você levantou bem, dormiu bem. Aí, dá 8, 9 horas, a pessoa manda, não sei o que, morreu, não sei o que. É um pouquinho estressante. E você sabe que aquela pessoa só traz, você sente, você vê que aquela pessoa só. Ou quando precisa de você, ou quando vai te dar notícia ruim. Então, a gente tem que procurar separar algumas coisas, né? Para a nossa vida seguir. A gente ficar, como a gente levantou bem o dia, a gente tem que procurar separar as Mas coisas. isso ainda não é o pior. Eu acho que o pior é quando você é agredido por uma opinião que você dá. Você tá falando, vamos dizer, uma coisa bem leve, de futebol. Aí uma pessoa vira para você e fala, quem é você para falar de futebol? Você não entende nada de futebol. Quer dizer, isso já é uma agressão. E a pessoa faz isso. Eu tenho uma pessoa na minha família que faz isso. 2, aliás. Todas 2 mais jovens do que eu. Uma com 65 e a outra com 49. Tem a síndrome de Gabriela e elas falam, eu sou assim, eu nasci assim, é o meu jeito, eu vou morrer assim. E são pessoas que com isso, eu aprendi que aqui com o Hélio, que essa síndrome de Gabriela é um escudo que a pessoa coloca para não fazer o autoconhecimento. O Hélio falou isso uma vez. Então, assim, não é interessante para ela ver por que eu estou agredindo a Letícia, falando que ela não entende de futebol, porque tudo você pode falar que você não entende, mas tem que ser de uma forma educada. Olha, eu acho que você está equivocado. Posso te falar o que eu penso desse time, da situação do campeonato do Brasileirão? Ah, não, eu sou assim, eu falo mesmo o que eu tenho que falar. Quer dizer, essa pessoa coloca esse escudo, que ela nem sabe o que chama síndrome de Gabriela, para poder não olhar para dentro dela e não mudar, entendeu? sim, tá incomodando, né? E acaba agredindo de graça toda hora. Sim. Então eu tomei a decisão de manter distância, e se acontecer isso outra vez, eu vou ficar na minha, vou ficar igual você tá aí parada, olhando, porque eu não quero me amolecer mais. Evitar trazer assuntos que deem um debate, entendeu? 2 observações. Todos os acontecimentos que acontecem com a gente, nos nossos caminhos que são mapeados, principalmente os traumas, eles modulam a nossa percepção moral de valor. Então, dependendo da forma como a gente foi tratada na infância, a gente começa a acreditar que a gente não merece amor, que a gente não tem valor, que o nosso valor é pequeno, que o nosso valor é baixo, e a gente se condiciona inconscientemente, porque ninguém quer falar isso de você mesmo, né? Não é uma coisa que conscientemente eu vou dizer de mim. Pelo contrário, é uma coisa que foi programada, induzida, influenciada desde pequeno. Nós somos como um quebra-cabeça que somos montados. Nossa personalidade ela é montada desde pequeno até os dias atuais. Então, dependendo de como esses blocos de construção eles foram mudados, a gente tem uma percepção moral de valor baixa. Quando isso acontece, eu chamo de complexo de inferioridade, a gente é permissivo demais. A gente é permissivo demais, a gente deixa o outro nos atropelarmos o tempo todo, achando que dizer não é errado. Porque nós fomos acostumados, doutrinados a sempre agradar para ser amado. Né? Porque a nossa percepção
valor é baixa. Então, impor limites é uma ferramenta de autoconhecimento. Saber impor limites, saber conversar. E muitas das vezes esse escudo que você está falando são mecanismos de defesa do nosso inconsciente. Porque a primeira defesa, qual é a melhor defesa? O ataque. O ataque. Aquilo que você não tem consciência de si mesmo, você não tem maturidade emocional de você mesmo. E às vezes as pessoas não fazem de propósito. A consciência dela é contraída, ela não faz de propósito. O que acontece? Os estímulos que ela está recebendo de você, daquela conversa, dessa interação que vocês estão tendo, para ela também surte como uma agressão. Dependendo do que aconteceu com ela, dos traumas, aquilo que ela recebe também afeta ela de alguma forma, que ela foi condicionada a se comportar dessa maneira. Por isso que eu sempre falo, não existe culpado. Não existe culpado de nada, não existe vítima ou algoz. Somos todos seres evoluídos. Estamos aqui para se desevoluir. Então, ela faz esse comportamento como mecanismo para se defender da dor dela. Da dor que ela sente intimamente no inconsciente dela. Então, o que eu percebo como evolução? Você, um ser mais, com uma consciência mais expandida, que já tem essa percepção moral e espiritual da causa desses comportamentos, e você tem mais maturidade emocional para lidar com a sua dor do que ela, você é o guia espiritual dela naquele momento. Você tem que intervir por ela para ajudar a guiar ela no caminho. A Letícia, isso é muito complicada, realmente. É uma coisa mais complicada mesmo, mas você é capaz, nós somos todos capazes de nos ajudar aqui na Terra. Porque somos todos irmãos, afinal das contas, né? Estamos aqui para nos evoluir como espécie. Então, mas o que é o trauma? Estresse. Trauma é estresse. O trauma é uma transformação psicológica que se segue a um evento hiper-estressante. Quantos de nós nos estressamos todos os dias? São mini-traumas. Ou seja, é a resposta psicológica a um acontecimento negativo, que geralmente é o resultado de uma grande quantidade de estresse, que excede o limiar da capacidade psíquica de enfrentamento ou de integração das emoções envolvidas na experiência. Então, quando nós somos pequenos, nós somos crianças, nós não temos capacidade emocional de lidar com a dor. Nós não sabemos lidar com a dor, nós ainda não aprendemos a lidar com a dor. Então, sempre tem um evento mais estressante, que foi o primeiro que aconteceu na sua vida, que é o trauma primário. Esse é o trauma que precisa ser curado. Esse é o trauma geracional que precisa ser transformado. Porque a partir daquele trauma primário, sempre vão existir outros traumas. Uma sucessividade de traumas. Mas o primeiro evento hiper estressante, que você não teve capacidade cognitiva e comportamental de lidar com aquela dor, é o que ficou marcado na sua memória. É o que te deixou com dor. Então, todos os traumas psicológicos se originam do estresse, que é uma resposta hormonal e fisiológica a um estímulo desagradável. O estresse é o nível de cortisol elevado que o organismo tem que suportar para situações de perigo ou medo. Então, quando a gente sente estresse, quando a gente está com medo, com uma sensação de perigo. O estresse é o que nos mata. O estresse é o que nos deixa doente. O estresse é o que nos causa patologias. Hoje é comprovado que o estresse literalmente dá células cancerígenas. É por isso que às vezes as pessoas falam, né? Que a gente tem que manter. Semana, tem um mês mais ou menos, faleceu uma senhora de 96 anos. Aí ela era muito assim. Sabe aquela pessoa que conversa com você e dá vontade de você ficar sempre do lado dela, aquela pessoa assim. Aí depois que ela faleceu, eu fui perceber que ela mantinha a mente dela muito ocupada. Ela fazia fuxico, ela fazia aquelas palavras cruzadas com letra grande, entendeu? Ela devia ter outras atividades, isso é muito importante. Eu, no caso, eu tenho dificuldade de manter esses hábitos de leitura, de
desenho. As pessoas até incentivam o livro de colorir, só que fica por conta, entendeu? Mas agora eu já estou, assim, coloquei para minha vida, entendeu? Caminhar, tentar, entendeu? E tentar ver um livro que me interessa para me acostumar com a leitura. Porque eu acho assim, quando a gente vai ficando com mais idade, independente de ficar com mais idade ou não, é necessário um exercício e uma ocupação, assim, para ativar a tua... Assim, enquanto você está fazendo aquilo, você está diminuindo, na minha opinião, né? Está diminuindo o estresse. Por quê? A sua mente está ocupada com coisas coloridas, com coisas bonitas, um livro com boas palavras, entendeu? Sim. Aí eu acho que isso é uma boa coisa para a pessoa tentar fazer, não é? Com certeza, com certeza. Mente vazia oficina do diabo, não é? É. É assim que funciona, isso é verdade. O que acontece? Quando nós sofremos um trauma e nós não conseguimos lidar com aquela emoção, nós nos desconectamos do evento e nos desassociamos. Então, toda aquela bagagem emocional que não foi possível ser processada, lidada, ela se desconecta da gente e fica armazenada no nosso inconsciente. Pode repetir. Posso. Quando a gente sofre um evento hiperestressante, a gente não tem bagagem emocional para lidar com aquela emoção da dor, aquela dor ela não chega no nosso córtex, ela não é processada, ela é jogada, ela é desconectada, né? Você tem aqui, ela é desconectada, como se ela fosse dissociada mesmo, né? A gente tem a associação das nossas memórias do nosso eu. Ela é dissociada de você. Ela fica à parte de você, mas regendo seus comportamentos no inconsciente. Até que você olhe para ela e processe toda aquela dor que você evitou de sentir, aí você integra ela a você. Mas enquanto ela estiver dissociada de você, é como se tivesse uma dupla personalidade. Você já ouviu falar de dupla personalidade? É exatamente isso. É uma dupla personalidade. Porque aquela emoção, aquela bagagem emocional, ela ficou dissociada de você, mas ela criou uma personalidade dentro de você. Então é realmente uma dupla personalidade. Não é uma dupla personalidade em si, mas é uma dissociação do seu eu. Conseguiu entender? Consegui. Então, Eu passei por isso. Eu fui agredida verbalmente por uma pessoa sem merecer, dentro da minha família. E eu tentei falar para a pessoa não conseguir. Eu comecei a sentir esse lado do meu músculo tremer e o meu ombro. E aí a minha mente falou assim, o que está acontecendo? Era como se fosse, eu tivesse desassociado. Eu vi aquilo. E eu fui socorrida por um psicanalista que falou para mim o que eu precisava ouvir naquele momento. Eu peguei um copo com água gelada, que eu aprendi que a água gelada tira a ansiedade, quando ela bate no palato, você toma água gelada. Não sei se você acredita, deixa bater no palato para melhorar a ansiedade. Eu fiz isso com água com açúcar. Se adianta ou não, não sei. E eu comecei a sentir aqui tremer e aqui. Aí fui para o SUS, ele me ajudou muito. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou limpar minha casa. Porque a pessoa tinha saído, deixado a casa suja. Limpei a casa toda, acabei de limpar a casa, eu estava assim, o que eu tive? Porque passou. O que me aconteceu? Era como se eu estivesse perguntando para o meu corpo, como se meu corpo estivesse separado de mim. Consegui fazer o exame pela minha idade, consegui fazer um exame rápido no SUS. E o doutor disse, não deu nada no seu exame. Eu falei, doutor, eu sei, porque eu teria que fazer na hora. Não teria que fazer 15 dias depois. Eu ainda consegui o exame 21 dias depois, aliás. Aí ele disse que você teve a mesma coisa que dá quando o olho da gente treme. Você não teve um problema cardíaco. Não é nada cardíaco. Ele falou, eu tenho tremura no olho quando eu estou nervoso. E aí é o meu sinal de estresse. A senhora teve aí falou uma crise de estresse. Mas eu tive a clara sensação, quem está tremendo o meu rosto? Como se tivesse uma outra pessoa fazendo isso aqui. Gente, foi uma sensação horrível. O medo que eu tive de ter um AVC, de ter um derrame. porque às vezes o impacto emocional é tão forte que não consegue ser processado de imediato naquela situação. Então, realmente é uma desconexão emocional daquela dor. E quando isso acontece, todos nós que sofremos traumas muito
falou de manter a mente ocupada, quando nós criamos um mecanismo de defesa que é o quê? Antecipar a dor. Que são as pré-ocupações, que são as ansiedades, as fobias. Então, a gente cria um mecanismo de defesa negativo, que é assim, eu vou me antecipar da dor, porque se alguma coisa negativa acontecer, eu já estou preparado. Por isso que a gente sofre muito mais em pensamento do que realmente nos acontecimentos do dia a dia. Porque a gente se ocupa demais de preocupações, né? A gente antecipa eventos traumáticos futuros. A semana passada, semana atrasada, eu fiquei muito mal. A sensação que eu tive foi que eu ia desmaiar. Negócio estranho. Aí essa semana eu me lembrei. Porque foi aniversário do meu finado marido. Então, sempre a gente fazia alguma coisa. Mesmo que a gente não fosse pra rua, eu fazia o pudim doce que ele gostava. Então, como eu já comecei a sofrer com antecedência, né? Fiquei muito mal, tô um pouco ansiosa, você sabe? Aí eu dizia, olha, parece que eu vou desmaiar. Não tá aí. Mas tá sendo alguma coisa? Glicose, glicose, pressão, tudo normal. Mas eu tava. Aí depois, com o tempo, que foi sábado, que eu vim começar a me lembrar Do porquê, da Por que causa eu estava daquela. assim? Sim. E você na hora não percebeu que era pela aproximação do aniversário? Não percebi. Não percebi. Porque pro nosso Nesse inconsciente, caso, o que aconteceu? no nosso inconsciente, o inconsciente ele é atemporal. Ele não tem passado, presente e futuro. Tudo para ele é uma coisa única. O tempo é vertical. A cronologia passado, presente e futuro é uma criação humana para que nós possamos nos organizar no tempo e espaço. Mas para o inconsciente, o trauma estava acontecendo naquela hora. Fiquei Entendeu? uns 3 dias muito mal. O trauma estava acontecendo naquela E a hora. lembrança, né? Não, o inconsciente, para Mas ela não você, percebe, né? porque é Ela não consegue lembrar. Exatamente, porque a consciência é uma parcela pequena. Portanto, você demorou uns dias para trazer luz à consciência. Você não sabia que estava passando mal, era Não. isso? Olha que interessante. O corpo dela sabia. Meu corpo sabia. Então no meu caso, é diferente do dela, porque eu fiquei assim, o que está acontecendo com o meu corpo? Eu sabia que foi pela agressão verbal que eu sofri. Eu sabia. Mas eu não merecia mesmo. Pelo contrário, eles tinham que ter dito assim, obrigada por ter me recebido aqui 4 dias na sua casa. Tinham que fazer isso. Então, no meu caso, eu falei, o que o meu corpo está fazendo? Olha só, eu me perguntei isso, o que o meu corpo está fazendo? Eu sabia que o motivo foi a agressão verbal, porque tinha acontecido há 10 minutos, eu sabia. Mas eu não estava entendendo. Foi uma memória mais recente do que a dela, né? E assim, a relação mente-cérebro, ela é bidirecional. Pode ser tanto da mente para o cérebro, porque são camadas, né? São 7 corpos sutis, são 7 camadas de vibração. Então, você começa No da cérebro, do nosso corpo, né? São 7 corpos espirituais. O corpo que a gente está aqui, o somático, ele é o mais denso. Mas antes dele tem mais 6 camadas mais sutis, de frequência mais leve. Então, primeiro começa nas frequências mais leves e vão somatizando no mais denso, que é o que a gente encosta hoje na matéria. Então, do campo, né, do corpo mental para o corpo somático, existe uma comunicação bidirecional. Você pode mandar frequências tanto da mente para o seu cérebro, como do seu cérebro para a sua mente. No seu caso, foi mente e cérebro. No caso dela, foi cérebro-mente. Entendeu? Então, a gente pode tanto ser aferente como eferente. Aferente é de fora para dentro. Eferente é de dentro que foi o para dela. fora. O dela foi referente. Exatamente. Foi o inconsciente dela que sabe que estava revivendo o trauma. E para você o trauma é vivo ainda, é ativo. É ativo, então seu corpo reagiu àquelas emoções que estavam no seu inconsciente. E somente depois de um tempo que o seu consciente achou a causa raiz daquilo, né? Fez a associação, a conexão emocional. É por causa disso.
E no seu caso, Foi, você tem que. Tá chegando o dia, você vai lembrar. Né? Aí a gente já começa a passar mal antes. sim, Foi muito estranho, muito estranho. que é o que acontece no caso das fobias. O seu corpo lembra do trauma, mas a sua consciência não sabe o porquê. E quando você descobriu o motivo, parou tudo. Porque ela integrou a emoção. Por isso não aconteceu nada, né? Porque eu faço terapia aqui, né? Depois que ele faleceu, depois de quase 4 meses, eu tive uma crise de ansiedade. Eu fiquei perdida no meio da rua. Tá? Sabe? Eu subia, subia assim. Começando a chorar, parecia que eu não morria. Muito ruim. Aí, minha patroa, que era psicóloga, mudou, sempre dava uma garrafinha de água. Quando eu sentia essa sensação de ansiedade, eu beber a água e segurar um pouco, que aí vai passar. Aí eu fazia uma terapia aqui, fiquei muito ruim que ele faleceu, mas com um trauma muito, ainda sinto, sabe? Parece que foi ontem. A mim parece que foi ontem. Porque realmente o seu inconsciente foi ontem. Tá ativo, tá acontecendo agora. E sempre a gente comemorava. A gente podia não ir pra rua. Eu fazia um pudim, um almoço de limão que ele gostava, as coisas assim. Sabe? Então a gente fica. E tem Vai quanto fazer tempo? uma coisa. Vai fazer 3 anos. Como você está se sentindo hoje? Hoje eu me sinto. Sobre ele, eu me sinto mulher realizada, porque mesmo eu como diarista, eu cuidei dele 1 ano, ele foi de acamar, tá? Fiz tudo que eu podia, toda a vontade. Fui pro Rio para fazer cirurgia, fui conseguir descer. E se hoje eu sou essa mulher que eu sou, eu agradeço a ele. Porque ele dizia ali, você pode, nunca deixe de ninguém dizer que você não pode fazer. Aí, devido a ele ficar doente, eu fui tomar um curso de cuidadora, e hoje eu sou cuidadora. Tá? Então, eu me sinto praticamente a pessoa realizada. Que lindo ter com você e pela sua trajetória de vida. Porque às vezes a gente realmente precisa amadurecer. E agora de manhã o Facebook já mandou lembrança do aniversário dele. Tá? Então, um pouco. Acende uma vela, faz uma prece pra ele. Eu tenho certeza que o espírito dele ainda vive em você. E vive também aqui entre nós e pode te ouvir. E já agendamos também, agora dia 3 de novembro, que vai fazer 3 anos que ele faleceu. Meu filho vai exumar os ossos. Exumar os ossos. Mas por algum propósito? Não, meu filho disse que ia fazer. Minha mãe vai fazer, eu vou fazer. Foi 10 anos de relacionamento. Eu fui casada há 15 anos. Eu não fui tão feliz como esses 10 anos de relacionamento. Evoluiu, né? Deus é muito bom. Muita coisa. Tanto eu como meu filho. Ele ajudou muito meu filho. Sim. Nós podemos falar sobre sonho? Sim, podemos. Então, eu sempre sonhei em cair da cama. Isso aí acho que é normal. Quando você está dormindo, aí você sonha que caiu, aí eu acordava. Não caiu. Mas agora, de um tempo para cá, eu tenho assim, o meu sono fica muito pesado. Tipo assim, eu durmo, aí eu fico naquele desespero, querendo acordar, porque tem alguma coisa apertando a minha boca, é uma coisa horrível. Aí parece que eu não vou morrer. É uma falta de Você ar. está consciente dentro do seu sonho. Isso. Aí, às vezes, parece que eu estou com alguma coisa muito coberta, eu não consigo. Mas isso estava acontecendo. Parou agora 1 semana, mais ou menos. Mas ficava direto. Eu estava com medo de dormir. Aí eu não entendi o que era. São 2 coisas aí. O nosso inconsciente, ele se comunica com a gente através de signos, né? Que são símbolos, sensações, sentimentos. Então, ele comunica com a gente não de uma lógica racional, né? Tipo matemática, proposição. Ele se comunica com a gente de uma maneira irracional. Então, o inconsciente, ele vai ter uma lógica irracional. Ele vai se comunicar através de símbolos. O inconsciente. Então, ele vai se comunicar através de símbolos. Então, sonhos é uma maneira dele se comunicar com a gente. Eu não posso dizer o que o seu sonho significa porque eu não te analiso. Então, eu não tenho uma bagagem emocional sua para poder te direcionar do que significa o seu sonho de cair. Agora, quanto à outra parte que você comentou, é uma paralisia do sono. Quando você tem essa consciência dentro do seu sonho, geralmente essa questão de você querer acordar, você querer correr, você querer falar e você não conseguir,
se chama paralisia do sonho. Aí é uma questão espiritual. Então, eu não sei se você acredita, se você não acredita, mas a gente tem obsessores, né, que são espíritos encarnados entre nós, que se acoplam na gente, ou no nosso ambiente familiar, nesse caso, devido aos nossos padrões de pensamento. Então, devido aos nossos padrões de pensamento do medo, é sempre o medo. Então, eles sempre vão se somatizar na gente por causa do medo. Aí o medo tem que achar a causa, a raiz do medo. Então, é sempre um efeitozinho dominó. Então, essa situação que você está me descrevendo é muito significante em relação à entidade realmente que estão ali te perturbando para você não conseguir dormir. Portanto, que você descreveu para mim que você estava com medo até de dormir. E realmente eles fazem isso para nos infernizar, né? Porque se a pessoa não dorme, não descansa, ela fica estressada. E aí é um ciclo vicioso de coisas negativas, que é o que eles querem nos influenciar pro mal, né? Então vai ter que pensar, autoconhecimento, refletir, por que eu estou com medo? Tem que se perguntar isso, tem que se questionar. Da onde está vindo essa sensação de medo? É de um trauma passado? É de uma coisa que está acontecendo agora? Entendeu? Tem que pensar do porquê esse medo está na sua cabeça. Do que essas sensações. E também tentar arrumar maneiras de você elevar a sua frequência. Então, mantra. Eu gosto muito de mantra, né? No YouTube bota o mantra. Me acalma bastante. Eu não sou católica, mas o terço me acalma bastante. Tem um padre, Antônio Vieira, acredite se quiser, ele faz o terço do início ao fim. Ele não vende livrinho, ele não vende imagem, ele não diz que está vendendo a terra que Jesus pisou, como outras igrejas fazem. E eu acordo e eu coloco, enquanto eu tomo meu café, sentada no sofá, eu coloco um terço, aí minha mente fixa ali. O Divaldo Pereira Franco, ele falou que o maior mantra, o mais poderoso que tem, são você fazer as 10 Ave Marias, porque quem não gosta da oração sai da sua casa. E outra coisa, mesmo que você pense que o católico está fazendo Ave Maria sem pensar nela, coisa que eu não faço, tem pessoas que rezam tão rápido, a Ave Maria cheia de graça, o pensamento dele, a fixação está no bem. Ela está rezando para a Letícia, ela está rezando para o pessoal da guerra lá no Oriente. Vai valer, porque a mente dela está voltada para o bem. Com toda certeza. Mas isso E tem aí outros aconteceu. mantras. Você vai fazer o seu mantra, você vai inventar a sua frase. Ela falou uma coisa muito, muito boa ali. Fixar o seu pensamento no bem. Fixar o seu pensamento no bem. Você faz a sua frase. Por exemplo, eu vim para cá, me sentia assim um pouco atormentada, eu peguei uma frase e eu botei na minha cabeça e repeti 10 vezes. Quando eu vi, eu estava nesse portão aqui. Eu, quando eu saio, quando eu tenho que resolver uma coisa, eu boto a frase na minha cabeça. Senhor, eu vou sair, não é em vão. Eu vou sair, eu vou resolver tudo. A gente tem que Pensar positivo. Mas isso aconteceu porque depois que fez um mês já 10 que eu fiz o cateterismo. Fez o quê? O cateterismo. Eu fui no Rio, assim, bem do meu peito, igual sempre comecei aqui na Caiara, quando sinto essa dor no peito. Aí quando chegou lá, eu fui só para uma consulta no médico, cheguei lá e ele falou, você vai ter que ficar internado, eu ia vir do Rio no outro dia, que eu moro aqui. Aí eu tive que ficar 7 dias internada, 6 dias internada. E foi marcado um cateterismo. Aí, nesse intervalo de ficar internada, teve uma noite que eu não dormi a noite toda. Porque o médico falou logo a verdade. Se der alguma coisa que a gente está pensando que ela estava infartada no cateterismo, vai ter que fazer uma cirurgia. E aquilo me deixou desorientada. Eu fiquei a noite toda acordada. Não é assim tipo, não, mas eu peguei, deu tirei um soninho, não, a noite toda acordada no hospital, primeira noite. E depois aquela sensação de que, eu tive a sensação de que eu ia morrer. Falei, eu vou fazer o cateterismo, estava agendado para o dia 10, que era o dia dos pais, e eles vão me falar o resultado, eu só pensava nisso. Eu orava, pedia a Deus para que isso não acontecesse, sabia que eu podia sair daquele hospital, mas ao mesmo tempo a gente é de carne e osso, então a gente também tem medo. Aí eu tive medo. Aí depois disso aí fiz o cateterismo, deu tudo certinho. Ele falou, se der tudo certo, ela faz o cateterismo
dia 11 ela vai embora. Então, quando eu só comecei a melhorar a minha mente, depois que eu fiz o cateterismo, porque eu vi o resultado do exame. Era uma coisa, um resultado bom. Te No outro aliviou. dia eu já ia embora. Mas antes eu passei por um pesadelo muito grande. Aí quando eu vim para casa, eu não conseguia dormir. Quando eu pegava no sono, eu começava, sabe? Aí eu falei com a minha vizinha, eu não sei o que está acontecendo. Parece que alguma coisa está prendendo a minha boca, parece que alguma coisa está me sufocando. E você não consegue nem se Eu já movimentar. tive várias paralisias do Quando eu sono. estou dormindo desse jeito aqui, aí parece que daquele jeito mesmo. Daquele jeito mesmo que eu estou dormindo. Parece que eu quero tirar minha boca daqui porque está me sufocando, eu preciso virar para o lado. Mas eu não conseguia. Eu falei, gente, eu vou parar de dormir. Só falta isso, eu não vou poder dormir. Aí, agora tem uma semana mais ou menos que Tá melhorando. está melhorando. Vai passar. Vai passar, com certeza. Então, eu tenho certeza que foi por causa daquele trauma, daquele medo. Daquele medo, daquela energia que foi somatizada ali no seu inconsciente e agora ela está sendo dissipada. Porque é como se fosse uma nuvem negra, né? Uma nuvem negra que fica pairando sobre a gente. E aí, conforme a gente vai melhorando nossa vibração, elevando nossa frequência, porque o medo ele tem uma frequência baixa, o amor é uma frequência alta. O amor afasta todo o medo. Então, conforme você vai elevando essa frequência, pensamentos positivos, né? Trazendo essa energia positiva de Deus e tudo mais, essa nuvem negra, ela vai sendo dissipada e vai sumindo. Então, continua fazendo isso, faz uma oração, faz um mantra, pensa em coisas boas, eleva a frequência do amor que vai passar, vai melhorar a questão também da paralisia. A pessoa não lembrar os sonhos é normal? Normal. Mas lembra de alguns quando acorda no meio do sono. Não. Não lembrar de nada. Você não lembra de sonhar nada? Nada. Todos os dias? E como você Só sabe quando que eu isso- era nova, eu tinha assim, pesadelo, um tipo de pesadelo, né? Geralmente sempre era assim, estar andando em algum lugar, alguém puxar a perna e as pessoas fazem assim, algum tipo de maldade, alguma coisa assim, né? Mas meus sonhos eu não lembro de nada. Nunca mais tive também, isso que eu tinha no passado, nunca mais tive. Mas ela falou de sonho, aí eu dizia, eu não lembro de sonho nenhum. Você não tem a memória do sonho, mas com certeza você sonha. Sonhei, eu sei que com sonhei, certeza mas eu sonha. não recordo Você não deles. recorda deles. É. Eu não sei te dizer o porquê, mas posso pesquisar e trazer informação mais a fundo. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando meu marido estava doente, estava internado na UPA, eu fui lá, fiquei pelo dia todo, o domingo todo, aí disse, hoje eu vou dormir em casa, porque eu estou cansada. Aí ele passou mal. Quando eu cheguei em casa, eu escutei ele me chamar. Aí eu olhei para trás, não foi nada. Aí quando o rapaz chegou, eu cheguei não, o rapaz disse assim que você saiu, ele passou mal. Ele está na sala vermelha. Porque ele dizia assim, ele deixa ela cuidar de mim. Eu não quero você aqui, deixa ela cuidar de mim. Isso pode ser o consciente de um com o outro, com certeza. E eu também, assim que ele morreu, nas 2 primeiras semanas, eu estava deitada, eu estava dormindo, eu senti minha cama afundar. Eu levantei e acendi a luz. Sabe? A sensação de que tinha a alguém ali. sensação que Sim. tinha alguém do seu lado. Foi muito estranho. É o espírito de luz, provavelmente, né? Porque a gente se assusta com o invisível, né? Mas a gente precisa aprender a confiar. Eu acho que uma das maiores virtudes que a gente pode desenvolver como espécie é a premissa do confiar. Eu desenvolvi assim: tudo que chega até mim é para me fazer bem. Tudo que chega até mim é para me fazer bem. Então a gente tem que ter a premissa de confiar. Realmente confiar de que Deus é amor, de que Deus é bom. Porque nem tudo que é invisível é negativo. É porque a gente se assusta com o que a gente não pode ver, o que a gente não pode tocar. Mas eles existem, eles estão por aí. E assim como tem o mal, também tem muito bem. Tem mais bem do que mal, entendeu? E assim, eu acho que nada pode nos afetar se a gente não permitir. Né? Nosso maior escudo é a nossa áurea. É a nossa elevação, a nossa frequência vibracional. É o amor que a gente emana para as pessoas. É o amor que a gente emana para a gente mesmo. Por isso que eu sou muito a favor de você curar os seus traumas. Porque a gente não tem culpa do que aconteceu com a gente. Mas aquilo ali, somatizado no nosso inconsciente, nos faz abaixar a frequência. Sem a gente saber o porquê.
como um medo, como uma raiva. Tudo isso é frequência baixa. Então, se a gente não lida com aquela dor, sempre que a gente receber uns estímulos que podem ser gatilhos pra gente, a gente vai abaixar a nossa frequência. E quando a gente abaixa a nossa frequência, a gente fica suscetíveis a coisas erradas acontecerem com a gente. Mas a gente cura a nossa dor, se a gente trabalha aquele trauma, processa e integra aquelas informações associadas, a nada nos afeta mais. A nossa frequência ela fica alta. Então, é como se realmente a gente estivesse blindada. E confiar de que os espíritos que estão nos cercando eles são amigos, porque a gente se assusta com o desconhecido, né? A gente se assusta. E aí quando a gente se assusta, a gente mesmo já eleva, o coração dispara, a gente já começa esse circuito do medo dentro da nossa cabeça. Mas eu acho que é um trabalho, sabe? É um trabalho de você elevar mesmo e se adaptar e funcionar. Mas eu acho que o principal é confiar em algo bom, superior, supremo, que rege todos nós. Eu, geralmente, assim, eu procuro pensar muito positivo, né? Tanto é que quase todo mundo que chega a mim diz assim, eu tenho luz, tá? Não sei o que, e gostam de ficar do meu lado, né? Dia 5, a minha cunhada faleceu. Ela começou, o olho dela deu conjuntivite e o cérebro ela teve que tirar a vista, né? Aí ela começou a necrosar as mãos e os pés. E ela é pianista, não sei o quê. Aí eu falei para as pessoas, gente, imagina uma pessoa sobreviver desse jeito, mas sem se movimentar, sem nada, sabe? É muito egoísmo nosso. Eu sou uma pessoa que, às vezes, assim, eu transpareço uma frieza que não é, entendeu? As pessoas, assim, pelo jeito de falar, às vezes até tentando dar força para outras pessoas, sabe? Aí ela faleceu no dia 5, né? Aí desde que ela faleceu, que a minha garganta tá arranhando demais. Eu peguei um resfriado fortíssimo, sabe? Mas muito forte mesmo. De ontem, que eu consegui comer, assim, com vontade, que eu como bem. Eu comecei a comer com vontade de comer alguma coisinha. Mas mesmo assim, foi um pouquinho no almoço, de noite comi uma coisinha pouca, entendeu? Aí isso aí é normal, né? Que a pessoa fica. E eu, na hora mesmo das visitas, né? Ela estava no Rio. Aí eu fui para o Rio, que meu marido tirou 10 dias de férias, aí a gente visitou ela no sábado, no domingo e na segunda. Aí quando foi na segunda de tarde, a gente deu já a bolsa, pegamos uma lotada e viemos para cá. Aí quando foi no dia seguinte, ligaram que ela tinha falecido, entendeu? Aí desde esse dia que eu tô, agora que eu tô começando, entendeu? As emoções inconscientes elas estão começando a ser processadas. Porque muitas das vezes a gente não tem a coragem, a capacidade, ou até mesmo a vontade de conseguir falar tudo que a gente queria falar, sabe? Ao tempo, ou nós somos impedidos de alguma maneira pelo nosso consciente. E realmente a gente tem essa força de querer se expressar. É natural do ser humano querer se expressar. Então, muitas das vezes, algumas coisas elas ficam ressoando na nossa memória e aí realmente somatiza o nosso corpo. Mas pensa assim, já está melhorando, né? E eles podem nos ouvir. Então, se você quiser falar alguma coisa para ela, que você queira falar, fale. Porque ela vai te ouvir e vai também sair de você, sabe? Não, mas eu não tenho assim nada assim que eu tenho vontade de falar. Foi só o sofrimento dela mesmo, para você ver. Aí você pensa assim, gente, nós não somos nada. E tem tanta gente, né? Que, sei lá, que é tão prepotente, que é tão assim. E as coisas, quando acontecem, ela não escolhe. Classe social não escolhe nada. Entendeu? Então, às vezes, quando acontecem essas coisas, eu penso muito no amor. Na falta dele, né? E agora eu acho que ele está predominando muito. Entendeu? Vocês me dão um minutinho que eu vou rapidinho no banheiro e a gente continua. E eu vou beber água. Tá, vamos lá. Fiz rapidinho, tá, gente? Não era o que eu queria, mas fiz rapidinho pra gente poder mostrar as imagens pra vocês. Pra gente poder debater em cima das imagens. Porque o intuito era fazer uma introdução ao trauma e depois apresentar algumas imagens relacionadas a alguns tipos de trauma, porque existem vários tipos de performance de trauma, pra gente poder debater e falar a respeito. Mas como aconteceu um problema que a imagem não estava aparecendo,
eu fiz rapidinho só pra gente tentar trazer algumas informações. Não estou apresentando todos, pra também a gente não ficar muito tempo vocês sem falar, eu assim, alguns, mas para vocês saberem quantos traumas existem, né? A gente já sabe que não é somente o trauma físico, né? A gente tem o emocional, tem o espiritual, tem o sexual, tem várias camadas, mas eu quis dizer mesmo na matéria, a gente tem uma segregação. Por exemplo, a gente tem um trauma relacionado a agressões, né? Então, a agressão pode ser física, verbal, pode ser espiritual, pode ser material. Então, essas camadas, material, emocional, física, espiritual, moral, são camadas. O que eu vou trazer aqui são seções dos tipos de trauma. Dentro dessas seções, você pode ter essas 5 camadas. Então, a gente tem o trauma relacionado à agressão, a gente tem um trauma relacionado à parte sexual, a gente tem um trauma relacionado à parte da social, que é a exclusão social, a gente tem um trauma relacionado ao dinheiro, e a gente tem traumas relacionados aos relacionamentos por inteiro, né? Pode ser profissional, familiar, amoroso, qualquer tipo. Mas vocês conseguiram compreender? Então vamos observar as imagens e eu quero que vocês me falem. O que vocês observam aqui? Agressão e sofrimento. Sendo que não está acontecendo no momento, né? A pessoa está sofrendo, não está acontecendo naquele momento ali da forma. São sombras, né? Lembranças. Que ficam na nossa mente, né? Tá. Alguns de vocês já passaram por situações assim parecidas? Não, graças a Deus. Não? A senhora já? Que já passei. Já passou? Eu apanhava todo dia. Sinto muito. Hoje em dia você já conseguiu superar a situação? Você já se separou do seu relacionamento? Eu já separei? Então não chora, fica feliz. Mas a dor do trauma, ela ainda é ativa, né? Ou chora Dói de ainda. alegria. Tenta chorar de alegria e fala assim, meu Deus, muito obrigada que eu estou afastada disso. Faça aí disso um mantra. Como que você percebe emocionalmente o que aconteceu com você? Como o quê? Como que você sente o que aconteceu com você? Hoje? O que você sente do que aconteceu com você? Não sei, filha. Eu acho que eu te quis sair. Mas você sente medo, você sente raiva, você sente tristeza, você sente ódio. Quais são as emoções que você sente relacionadas a tudo isso? Eu não gosto de te julgar. Eu entendo, porque eu sei que dói, mas enquanto a gente não consegue processar essa dor, ela continua te fazendo sofrer, ela continua te fazendo sentir dor. Quando a gente verbaliza, por isso que eu pedi para você nomear as emoções, quando a gente consegue, enfim, verbalizar, é realmente como se a gente desse sentido àquilo que acontece na nossa cabeça. E eles pudessem sair, esses monstros, pudessem sair de dentro da gente e ir para fora. Então eu sei que dói, eu sei realmente que dói, mas eu como terapeuta, eu preciso dizer para você que é importante você verbalizar a sua dor. E não simplesmente falar, eu não gosto de lembrar daquilo, eu não gosto de lembrar daquela dor. Então não precisa ser hoje, não precisa ser agora, mas eu preciso que você entenda que é importante você verbalizar. Pode ser sozinha, pode ser no seu quarto, pode ser na frente do banheiro, no espelho, pode ser com algum amigo, com alguém que você confia. Não precisa ser hoje, não precisa ser agora, mas por favor, verbalize a sua dor. Isso vai deixar pra fora, né? Isso vai te aliviar. Pode ser escrito também? Pode ser escrito também. Você pode escrever também. Escreve e rasga. Pode escrever. Escreve, rasga, escreve, queima.
falar. Eu senti medo. Eu senti raiva. Eu senti dor. É importante você entender o que você sentiu. Por quê? Porque senão fica tudo muito bagunçado na nossa cabeça. Isso faz a gente ter tipos de comportamento, ter situações, ter sensações, sentimentos que ainda nos causam dor e sofrimento. Você já está desligada dessa pessoa, né? A última. Eu vim pra cá por causa do. Eu tive problema com meu filho. Tem 1 ano e pouco que eu botei meu filho pra fora. Por causa disso também. Ele me agrediu. E esse filho é filho do seu ex-marido? Não. É de outro casamento? E ele fazia isso também com ele. Então o seu filho sofria agressões? Também. Também. O seu filho ele teve apenas um efeito colateral do que ele aprendeu, infelizmente. Né? Mas eu entendo que essa situação é muito mais complicada, feminina, diante do que aconteceu. A gente sabe que o machismo, o patriarcado, todo esse poder daquela imagem, daquele peso que a gente trouxe em cima de nós é muito mais opressor do que qualquer outra coisa. Mas eu sinto que precisamos perdoar quem nos feriu. Porque quando a gente perdoa pra gente, a gente eleva a nossa frequência, a gente libera essa carga, esse peso emocional que a gente carrega. E o que é o perdão? O perdão é você lembrar sem dor. Eu já falei com ele. Já falei isso pra ele. Mas você se perdoou? Você perdoa Tive você tristeza por isso que ter acontecido. diante de tristeza. Já verbalizamos. Eu acho que isso é um progresso. E quanto mais você conseguir processar essa tristeza que você carrega, mais leve vai ficar a sua jornada. Porque eu não tenho muito o que te falar. Eu não sei se a gente conseguisse conversar dentro de uma sessão. Porque tudo é espiritual. Nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem, mas não estamos aqui simplesmente para nascer, casar, ter filhos, conseguir patrimônios e morrer. Não é esse o objetivo da vida. O objetivo da vida é evolução. Então, é entender o que está por trás disso. Quais são as missões que estão por trás disso. Ele bebia todo dia, chegava bêbado e daí dia. Tem motivo. É agressão. Sempre tem um motivo. Mas é como eu falo, é o inconsciente que direciona o nosso comportamento. A bebida é só uma porta. É só uma entrada da expressão. Todo mundo tem a sua dor. Até os agressores, eles têm a sua dor. Por isso que eles agridem, por isso que eles têm esse comportamento. Geralmente, a dor deles está relacionada à fraqueza. Porque quem agride é fraco. Tá? Você é muito mais forte do que eles. Você pode ter certeza absoluta disso. O quê? Que você é muito mais forte do que todos eles. Eu tenho uma filha também que foi lá de estupro também. Eu sinto muito. Você veio de onde? Oi? Você nasceu aonde? Entendi. Você nasceu aonde? Eu nasci no Rio. No Rio? Na capital mesmo, lá? Eu sou do Rio. Do Rio. Você tem 2 filhos, então. Tenho 2 filhos. Um menino e uma menina. Você passou muita coisa no Rio, né? Como que foi a sua infância? Você consegue lembrar? Difícil também? Oh, meu Deus. Minha infância foi bastante confusa. Tenho muita trauma da infância também.
Então, as coisas que acontecem com a gente, existe um viés de evolução. Porque quando o tamanho do grau da sua dor é o tamanho do grau da evolução que você pode alcançar nessa encarnação. E é muito difícil você olhar desse jeito, com uma postura mais fria, né, racional, pragmática. Mas quando a gente consegue liberar o perdão e olhar sem dor, a gente consegue perceber o quanto a gente pode tirar daquela dor. Sim. Eu também não gostava da minha mãe, porque ela tentou se matar quando eu estava grávida. Eu tenho problema de audição por causa dela. Ela estava grávida de mim e ela tentou se matar. Me abandonou com 6 meses de idade. Meu pai, quando chegou do corpo do bombeiro, ele me encontrou chão lá do chão, cagada, mijada, e ela me deixou e levou os móveis. E me deixou. Mas eu já precisei. Já disse. Então, infelizmente, as coisas que aconteceram... Meu pai também bebia e agredia ela. Como é que tá sua filha hoje? Hoje é minha grande amiga minha. Depois que ela se tornou mãe, quando ela era pequena, ela era muito ligada com o pai. Depois que ela se tornou mãe, ela ficou mais errada. Então, você tem uma companheira hoje com você. E eu ajudo ela. Chegando no dia da mãe, ela disse: mãe, obrigada por você, minha mãe e minha amiga. E hoje você percebe nela uma evolução? Quando você olha para sua filha, você percebe que existe uma evolução nela? Você percebe que ela é diferente de você? Diferente de mim, como assim? Porque os traumas, eles são geracionais, né? Eles são repetitivos. É como se fosse, tem um vídeo na internet que é muito educativo. Imagina um copo de água com terra, todo sujo, certo? E aí você começa a jogar água limpa nesse copo. E ele começa a transbordar. O que vai acontecer com o copo? Mas as coisas que aconteceu comigo não aconteceu com ela. Aconteceu com meu filho, não com ela. Esse copo que está com terra, ele vai começar a transbordar, a água limpa vai começar a entrar, automaticamente essa terra vai sair, e esse vai inundar, vai transbordar, e essa água vai limpar. Ela vai ficar limpa. É exatamente a mesma coisa com os traumas, até a gente parar o ciclo. Infelizmente, é o que acontece. Esse é o mundo espiritual que a gente vive. Então, o que acontece com a gente, quando a gente é na infância, o que aconteceu com nossos pais, vai ser reproduzido. Então, os nossos pais vão reproduzir da gente vai reproduzir nossos filhos, até que alguma geração pare o comportamento agressivo, cesse aquele vínculo carnal, denso, pesado, negativo, e comece a transbordar de outra. Comparando eu e minha mãe. Minha mãe, ela sofreu. Minha mãe casou 3 vezes. Ela teve problema nos 3 casamentos dela. E teve também tive problema nos 2 casamentos. Minha mãe tentou se matar várias vezes. Eu também tentei me matar várias vezes. Eu fui pro colégio interno por causa disso. Porque eu tentei me matar. Mas minha filha não. Meu filho sim. Meu filho também já tentou se matar. Tem trauma de infância também. Ele é o primogênito. É o meu primeiro filho. Ele é o primogênito. O primogênito, ele carrega isso no código genético dele. É o que veio realmente libertar, né?
mas às vezes não acontece e passa para a próxima geração, que é a sua filha. E assim, eu sei que a sua vida foi muito difícil. Isso é só uma parcela daquilo que você está conseguindo verbalizar para mim. Eu nem consigo imaginar e descrever quanta dor você sentiu na sua vida. Mas eu entendo isso tudo. E eu sei que você carrega muita luz dentro de você. Você pode repetir a parábola da lama? Então, vamos pensar pelo lado positivo, que agora sua filha rompeu esse ciclo. As próximas gerações dela não vão vir cheias de dor. E que você fez uma faísca, uma fagulha para que isso seja possível. Porque você segurou muito mais dor até chegar a ela. Você reteve essa dor para não chegar até ela. Então, você é totalmente parte dessa unicidade que foi liberar toda essa dor da sua família. Com relação à metáfora da água, a gente tem um copo plástico cheio de sujeira. Então ele está turvo, certo? Todo escuro. Se a gente pega mais água limpa e joga nesse copo, o copo está cheio de água com terra, então ele está todo sujo. A sujeira vai sair. Você joga água, conforme você joga água limpa, essa água vai transbordando, a água que está suja vai transbordando, então a sujeira vai caindo e a água limpa vai ficando. Até o momento que toda a sujeira vai sair e só vai ficar água limpa. É isso que acontece com o fluxo geracional. Então, a intensidade, ela tende a ir melhorando, né? Porque cada vez, como eu falei, ela vai retendo a dor. Então, as coisas que aconteceram com a família dela e infelizmente aconteceram com ela segurou muita dor para que a próxima geração que viesse dela não recebesse tanta bagagem. Às vezes acontece de passar até chegar num ponto que vai ficando mais limpo. Porque eles são sujeiras no espírito, né? São ecos do trauma. Infelizmente são sujeiras de espírito. Nós somos ignorantes. Quem está na Terra veio para provas e expiações. Veio para se purificar. Por isso que eu falo, quanto maior a dor, maior a purificação. E quanto maior a dor, maior a purificação, maior a possibilidade de iluminação. O que é iluminação? Trazer luz à consciência. Entender tudo aquilo que eu Na sou. hora da dor, a gente grita e pede socorro. Não é? E a gente purifica também, né? Então, realmente... Eu acho que é reconhecer, por exemplo, como o nosso inconsciente, ele reproduz os nossos comportamentos. Infelizmente, questão da percepção do valor, que eu falei, e é magnetismo, é atração. Então, na infância dela foi tão ruim que a única coisa que a energia dela vibrava era negatividade também. Então, se eu sofri muito na minha infância, eu sinto muita raiva. Então, o que eu vou atrair para mim? Uma pessoa com raiva. Né? Infelizmente, é assim que acontece. Eu sou uma pessoa boa, por que eu tô sendo agredida? Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, por que eu estou sendo agredida? Porque no seu inconsciente você está vibrando raiva. Se você vibra raiva, você vai atrair raiva. Porque foi muita coisa que aconteceu, né? Foi uma carga muito pesada. Eu penso assim, foi uma carga muito pesada que ela pegou. Mas que agora ela tem que se apegar, sabe? No caso, eu penso isso, não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. Ela tem que se apegar que Deus é muito bom, que a filha dela é amiga dela. Quando ela começar a ver e valorizar mais, assim, a filha dela, fala assim, pô, Deus é tão bom comigo, colocou uma menina que quando era pequena gostava mais do pai e agora está gostando mais de mim, eu tenho que me apegar a ela, olha que carinho que ela me dá, entendeu? Eu, no caso, penso assim, eu também já passei por muitas coisas e a coisa boa que tem na minha vida eu procuro valorizar ao máximo. E as coisas ruins eu tento, né, que é difícil, eu sei que é difícil, colocar no mínimo, entendeu? Para a balança pesar mais pro amor do que para dor. Isso, eu acho que a gente tem que focar no amor. No amor. Aí, com isso, você vai aos pouquinhos, eu sei que é super difícil,
que a minha vida não foi igual a dela, foi bem menos, e eu sofri a vida quase toda. Mas ela tem que se focar nessa filha dela que é amor para ela, que diz que ama ela, que no Dia das Mães foi lá, entendeu? Aí ela vai ver que a vida não é só sofrimento, um pouco, e esse filho dela não precisa de muita ajuda. Eu acho assim, só pra você ver, quem me salvou foi Jesus. Quando eu entendi do amor dele, a minha vida melhorou. Melhorou, Eu tenho um amigo sincero que é Jesus, entendeu? A gente pensa assim, eu comecei assim. Aí a minha vida foi, entendeu? Porque das traições, das coisas que aconteceram no passado, se a gente pegar e sentar, porque geralmente é a mesma coisa. Você chega aqui, você é uma ótima profissional, não sei o quê. Ninguém fala que você é uma ótima profissional. Vão falar 3 ou 4 se tiver 100 pessoas. Mas se você tem um erro, aquelas 97 vão lembrar daquilo. Quando teria que ser o contrário. Entendeu o que eu estou falando? Então, no amor e na dor, você tem que fazer um esforço muito grande para colocar na balança mais amor e suavizar a dor. Assim, o exemplo dela É muito sério. é muito clássico, né, para ser trabalhado em si. Muita dor. Porque precisa ser processado. O fato dela estar conseguindo verbalizar aqui já liberou muita energia negativa dela. Porque se a gente não fala, o trauma ele não toma forma. Você viu que ela falou que a infância dela foi muito confusa? Muito confusa? Porque ela Só a história da mãe abandonar ela. Não, total, desde a barriga da mãe dela. Porque a neurociência já sabe disso. Desde a barriga, da primeira manhã da concepção, o feto ele já percebe tudo ao que está ao entorno. Ele percebe as emoções da mãe, ele percebe as emoções do pai, ele percebe as emoções do ambiente. Ele sente tudo. Tem gente que tem fobia hoje porque dentro da barriga da mãe, a mãe foi espancada. Aí a culpa da pessoa, que a pessoa tem uma fobia, por exemplo, não é. Está no trauma do passado dela quando ela estava dentro da barriga da mãe. Olha só isso. Por isso que tem terapias que fazem surte efeito nessas situações. E você percebe, ela tem dificuldade de se expressar, né? De falar, porque ela tem problema de audição também. Mas você deixou ela tão à vontade, entendeu? Você não falou assim, fala, não sei o quê. Porque geralmente quando as pessoas têm problema, a gente que não tem, assim, o estudo, não tem a coisa, fala, não sei o que, a gente se torna chata para o outro. Você não, você foi e ela aos pouquinhos ela foi se abrindo. Eu tenho certeza que ela está 30% mais leve do que ela estava antes. Sim. Pelo menos. Com certeza. Entendeu? Que o dela é pesado mesmo. Realmente é uma história bem triste, né? Bem triste. Bem triste. E aí a gente, assim, entra na questão dos ciclos encarnatórios, né? Entra na parte do espiritismo e do espiritual. Ninguém é vilão, ninguém é vítima de ninguém. Todos nós sabemos que nós temos karmas e nós viemos aqui em provas e expiações para podermos evoluirmos como espécie. Eu falo isso porque isso é o que me dá alicerce para eu poder continuar diante dos acontecimentos da vida, tanto quanto a minha quanto a de vocês. Porque você se depara com uma situação dessa, se você não entender essa parte da evolução da alma, você fraqueja, vamos dizer assim, né? Então, eu realmente vejo que é dessa maneira. Então, verbalizar. A gente tem que verbalizar, a gente tem que se expressar, verbalizar tanto o que aconteceu no passado quanto o que acontece agora ainda e está ativo na nossa vida. Saber nomear as emoções. Por isso que eu perguntei, ela não conseguia ainda se expressar, ela não sabia o que ela sentiu, ela não sabia o que ela estava sentindo. Ela sentiu quais são as emoções que ela sentiu. Depois, no final, ela conseguiu falar, ela sentiu tristeza. Só o fato dela falar que ela sentiu tristeza, isso para ela já é um alívio. Porque a nossa cabeça ela é muito confusa, é um quebra-cabeça, é um labirinto diante das coisas que acontecem com a gente. Então, verbalizar, a gente precisa verbalizar os nossos traumas, a gente precisa verbalizar as emoções, a gente precisa dar sentido, significado àquilo que a gente está sentindo. Porque a nossa memória, existe a memória declarativa, que é aquela que a gente tem consciência explícita, e existe a memória implícita, não declarativa, que a gente não tem consciência. Coisas que aconteceram até os 4 anos, que ainda está na gênese da formação da consciência, é memória não declarativa. Mas isso significa que o corpo não saiba. Você
você não tem aquelas sensações. Eu tenho a sensação de alguma coisa. Tenho a sensação de que eu fui em alguma coisa. Porque o seu corpo lembra, a sua consciência não conseguiu verbalizar, porque você ainda não tinha linguagem. Né? A linguagem está muito ligada à consciência. Então, muitos dos traumas que acontecem com a gente não tem uma linguagem ainda muito desenvolvida na infância, que realmente você pega uma criança, ela tem dificuldade para falar, diferente de um adulto que já tem uma comunicação verbal muito mais fluida. Então, coisas que aconteceram no passado que você não conseguiu verbalizar na época, fica engessado. Traz prejuízo. Então, para mim, Letícia, o que você dá de conselho para qualquer pessoa? Comunicação. Dar forma ao que você está sentindo, dar forma aos sintomas, falar sobre o que aconteceu, dar linguagem. E aí, eu preciso ter uma pessoa? Não. Fala com Jesus. Fala sozinha. Fala sozinha. Ninguém precisa saber o que aconteceu com você se você não quiser que saiba. Mas é importante que você saiba o que aconteceu com você. Eu senti dor, eu senti medo, eu senti raiva. Por quê? As primeiras emoções, quando a gente está se desenvolvendo na infância, os nossos progenitores, né, são as mesmas pessoas que a gente vai sentir raiva e vai sentir amor. É sempre assim. As primeiras pessoas que vão nos dar afeto, eles vão dar afetos positivos e afetos negativos. Existe uma ambiguidade, uma ambivalência de sentimentos por aqueles que nós amamos. Sempre vai ser assim. Por isso que existe uma confusão emocional dentro de cada um de nós. E por isso que às vezes aquela pessoa que mais nos machuca é porque a gente mais se apaixona, né? Às vezes é desse jeito. Tem até um ditado que diz que a gente briga com as pessoas que a gente mais ama, né? Justamente. Existe uma ambivalência de afetos relacionais. Porque desde pequeno foi assim. Por isso que isso aqui é tão importante. Agressão não é educação. Nunca foi e nunca será. Isso é falta de paciência. Isso é extensão do ego. Isso é extensão do poder. Isso jamais vai ser afeto. Isso jamais vai ser amor, quer dizer. Né? Então, isso confunde a mente da criança. Quando quem deveria te proteger, quando quem deveria te acolher, te dar amor, que é a primeira fonte de amor que você teve, porque o bebezinho, a primeira coisa que ele abre os olhos, ele já amou. Ele amou o pai, ele ama os pais e a mãe desde que está na barriga deles, né? E aí, quando de repente, aqueles pais que deveriam te proteger, te acolher, te amar, começam a te bater, você fala, desculpa o termo, mas que porra é essa? Né? A nossa cabeça, ela fica perturbada. Realmente, a nossa cabeça, ela fica perturbada. Então, assim, é compreender que dor não é educação. Mas eu acredito que todos nós que já estamos aqui, já estamos evoluídos, já passamos nessa fase. Porque é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. E eu gosto de essa imagem porque essa imagem remetiu realmente ao nosso passado, né? Quando a gente visualiza alguma coisa, traz as emoções à tona. Isso é uma imagem chocante. Por quê? Porque existe muito pudor. Existe a falsa honra, né? Porque dentro de casa, ninguém está sabendo o que está acontecendo ali. Então, nas aparências ilusórias, nós somos a família feliz. Ninguém vai apontar para o outro e falar assim, esse aqui espanca o filho. Você consegue descrever essa pessoa só o fato de você olhar? Não dá para saber. Então, as pessoas, elas têm medo, elas têm vergonha, elas têm culpa de denunciar os próprios pais, que são os seus pais. Como que você vai dizer que o seu pai te agrediu para pro vizinho? Existe um conflito moral aí. É isso que nos pega sempre para a gente não verbalizar. Porque uma coisa é a situação dela, que só teve ruindade. Outra coisa é quando você tem amor e ruindade junto. Aí confunde demais a cabeça, confunde demais a conta. E como que eu vou apontar o erro de alguém que eu amo, que me ama tão bem? Então, é um conflito
precisa de uma educação pelo menos positiva. Né? Então, isso é estresse. Isso são eventos hiperestressantes. Quando você tem paz, gritando, quando você tem gritaria, briga, né, caos, isso é estresse, porque o corpo assimila, o cérebro primitivo da gente aciona a amígdala. Que peraí, eu tô em perigo, eu tô em medo, eu preciso correr, eu preciso fugir, eu preciso, né, que o estresse é exatamente isso, é para situações de perigo. Que você corre, você luta ou você congela. É isso que o cortisol faz no nosso corpo. Então isso começa a ser acionado, esses hormônios começam a ser acionados no nosso corpo e aí a gente não consegue processar tudo direito. Imagina uma cascata de hormônio, você está lá na passividade, na homeostasia afetiva que a gente fala, que é o equilíbrio hormonal que o nosso corpo mantém. De repente acontece um evento super estressante, como uma gritaria na tua casa, você se depara com aquilo, abre os olhos, vê um monte de gente gritando, brigando, seu corpo fala, tô em perigo, tô em perigo, tô em perigo. Aí o cérebro começa, no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, começa a liberar uma cascata de hormônio de cortisol. Porque você precisa se preparar para lutar. Se você está em perigo, você precisa se preparar para se proteger, você precisa se preparar para sobreviver. Porque o cérebro primitivo, ele sempre vai querer sobreviver. Lembra que nós somos primitivos, nós somos primatas, né? E a gente está dito numa época civilizada. Mas antigamente a gente tinha que caçar, a gente tinha que se proteger de predadores. Então, o nosso cérebro primitivo, ele está baseado no instinto primitivo da sobrevivência. Então, qualquer sinal de alerta, ele vai estimular o cortisol. Tirar um foto dele, pessoal. Pode tirar. Você quer que eu saia? Não, seu filho. Você também vai sair. Mostrar pra uma pessoa que vivia assim, sabe? Aham. Meu filho brigando com a esposa na frente do filho. Já falei pra não. Lembrei logo dele. Manda pra ele. E assim, a criança ela é curiosa e ela é esperta. A criança ela é Ele curiosa. reclama comigo, meu neto. Vó, fala pro papai não ficar. Porque ele tem um jeito, sabe? Ele não agride assim, é assim. Aham. Só grita. Tudo que ele fala é gritando. Ignorante. Ele é agressivo. Mas ele tinha isso dentro de casa? Não, nunca. Aí o outro. Sim, mas Ó, assim, eu não a agressividade, eu não mostrei. a agressividade ela vem da raiva, tá? A agressividade, ela vem da raiva. Então, por mais que você não tenha tido agressividade na sua casa, alguma coisa que pode ter feito despertou nele, quando era criança, raiva. Entendeu? Então, assim, o pai ama, mas a gente não é perfeito, nós somos imperfeitos, na verdade. Então, alguma coisa naquela situação despertou naquela criança raiva. Aquela criança, ela não verbalizou a raiva, ela não comunicou a raiva, ela se escondeu e ela guardou no inconsciente dele aquela raiva. E os homens são agressivos por natureza e as mulheres são amorosas por natureza. Isso é da essência. A diferença entre o homem e a mulher é a força. E é isso aí. Eu acho que é a Eles são de sensibilidade. natureza, eles são agressivos de natureza. Exatamente. E as mulheres, elas são mais sensíveis por natureza. Então, assim, os homens, crianças pequenos, né, quando observam, eles tendem a ter muita raiva. Então, se você não chega para aquela criança e fala, o que você está sentindo? Você está sentindo raiva? Por que você está com raiva? Isso fica guardado no inconsciente e fica somatizando. É como se fosse um baú enorme escrito raiva. Toda vez que ele vai sentir raiva, ele vai jogando naquele baú. Vai jogando naquele baú, vai jogando naquele baú. Então, quando ele cresce, isso se transforma em comportamentos agressivos. Então, não necessariamente ele precisa ver alguém bater, ele precisa ver para se tornar uma pessoa agressiva. Não. Já tá dentro dele. Porque ele tem raiva. Virou gatilho, né? Ele tem raiva. E aí aquela raiva, ela precisa se expressar. Lembra que eu falei da comunicação? Então, tudo que está no inconsciente, ele precisa se expressar. Mas ele anseia por expressão. Ele anseia por ser ouvido, ele anseia por ser entendido, por ser compreendido. Então, e a melhor forma da nossa compreensão são os nossos comportamentos. Então, assim, pessoas que bebem, fumam, cheiram, qualquer tipo de vício, drogas, vício de azar, são comportamentos somatizados por causa do inconsciente, compulsão sexual. Tudo isso, né?
ser assim. Não, cara, ela não tem nem consciência do porquê ela é assim. Por trás daquele comportamento existe muita história, muita bagagem emocional. Por isso que eu falo, a gente não pode julgar ninguém. Pode julgar Tem ninguém. mania assim, quer ver? Faz conta. Você tem 40 anos. Aí a pessoa fala assim, ela sabe o que está fazendo, ela está fazendo errado, mas ela não tem, de repente ela viveu naquele tempo todo, ela tem 40 anos, mas tem uma pessoa de 20 anos ou 15 anos que tem mais vivência do que ela em muitos assuntos, não é? Sim. Ah, mas as pessoas têm mania às vezes, de julgar, por isso que a gente não deve julgar ninguém. Te julgar pela sua idade. Pô, ela tem tantos anos, ela sabe o que ela está fazendo, a gente escuta muito isso. Mas não é. Uma pessoa, às vezes que não tem estudo, cai numa armadilha. Pô, coitada, ela caiu na armadilha porque ela não tem estudo. Aí uma pessoa que tem faculdade, que tem isso, caiu naquela armadilha, aí ela caiu porque ela quis, pô, ela é formada em não sei o quê, ela tem não sei o que lá, entendeu? Então eu sou muito contrária a muitas coisas que eu ouço e muitas coisas, às vezes, assim, geral, sabe? Generalizar de tudo. Então, eu acho assim, a gente não deve julgar a pessoa pela idade, sabe? Você vê, às vezes, a pessoa julga um sobrinho ou um filho, um melhor do que o outro. Não, ele está assim porque ele teve tudo, porque não sei o que lá, porque aconteceu isso. Não é, mas agora, a pessoa às vezes está no sofrimento, está em alguma coisa. Mas às vezes, pô, teve de tudo, teve não sei o que. Às vezes teve alguma coisinha que faltou e não preencheu, e quando chegou numa idade adulta, até aquilo que ele teve de mais prejudicou ele, entendeu? O meu pensamento é assim. Aí quando eu às vezes tento passar essa mesma informação, por isso que agora eu estou calando um pouco minha boca, sabe? Porque eu falo às vezes coisas que as pessoas não querem escutar. Porque o mundo está todo, eu acho assim, está tudo errado, as pessoas estão egoístas, estão individualistas, te procuram só quando precisam de você, entendeu? Não ligam como você está, o que você tem, não sei o que, ninguém. E eu sou a pessoa, tipo, da pessoa que eu não sou muito ficar falando, que eu tenho, sabe, fico na minha. Mas eu vejo que poucas pessoas ainda se preocupam com você. Então eu procuro sempre ver o melhor, entendeu? Aí a gente vai vendo o melhor para não perder também a positividade, o bem, né? Que a gente tem, o amor, senão vai se igualar. Primeiro, se a gente está com a gente, se nós estamos bem com nós mesmos, o resto é complemento. Eu acho que primeiro começa no nosso mundo, microcosmo, e o resto é complemento, porque a gente consegue viver sozinho. Nós somos seres relacionais, precisamos de ajuda, precisamos um do outro, mas a gente só precisa de Deus, a gente só precisa da espiritualidade. Se a gente está bem com nós mesmos, no nosso mundo interno, todo o resto, todo o externo, ele fica melhor, ele fica maravilhoso. Agora, se existe dor e sofrimento dentro do nosso mundo interno, aí o externo ele vai ser reflexo disso. Vai trazer gatilhos emocionais que despertam essa dor e despertam esse sentimento, até que você as entenda e processe e olhe para elas. Porque o externo é reflexo do nosso interno. Sempre vai ser assim. Magnetismo, atração. Então, eu tenho 2 filhos, um de 24 e um de 34. O que é mais assim, só fala gritando, só fala, sabe? Com ignorância, é os 34. Os de 24 já é totalmente diferente, mesma criação, nunca teve briga dentro de casa, nunca teve muito amor. E o de 34 tem que ver, ele só fala com a mulher, assim, sabe? Acho que é porque também ela também não ajuda. Então, é o magnetismo. Semelhante aí, atrai semelhante. O meu neto de 6 anos, ele é do outro relacionamento. Aí, final de semana, ele vai para casa do pai, aí ele falou para a mãe dele, eu não quero ir para casa do meu pai, porque quando chega lá, meu pai e a esposa dele, eles gritam muito. Aí eu falei, e aí, tá bonito para você isso? Eu falei para ele, bonito isso. Aí eu estou sempre batendo na mesma tecla. Agora eu vou mostrar aquilo ali para ele, para ver como afeta a criança. Vai chegar uma hora que ele Pode vai ter. bater aquela foto ali, onde uma criança está olhando a discussão. Isso, também, é. Você vai até que horas? Já está encerrando. Já tá encerrando? 5 para as 11. Só isso. É porque eu vou ter que sair, por isso que eu tô Sim. Eu vou finalizar então. Vou mostrar mais algumas imagens pra gente falar da parte sexual, que eu acho que é importante também. E aí a gente finaliza, integra tudo e finaliza. Então assim, a criança sempre vai ser curiosa. Então mesmo que os pais se
circundam para ter alguns tipos de comportamento, seja agressivo ou o que for, ela vai observar, ela vai olhar, ela vai dar o jeitinho dela de saber o que está acontecendo. Porque nós somos expansivos, nós somos curiosos para ter conhecimento. A gente quer conhecer o mundo. Eu sei que são mais imagens. Aí chegamos na parte do silenciamento. Quando vocês olham para essa imagem aqui, o que vocês podem me dizer? Agora ela se calou, né? Acontece o que acontece, mas ela agora se calou, não reage mais. Parece isso. E olha o semblante que Eu ela vejo tem. como se a pessoa, assim, no caso, ali, quando está acontecendo isso, são as pessoas que não têm defesa, como a criança e a mulher. Que o homem é mais forte, quem está fazendo alguma coisa que a criança também é mais forte, entendeu? E ela não tem como defender. Então ela se cala para não sofrer mais do que ela está sofrendo. Com certeza que ela tá assustada, né? Dá pra perceber que ela tá assustada. E aqui acho que é autoexplicativo, ela foi silenciada. Botaram um cadeado na boca dela. Às vezes até mesmo a gente se põe esse cadeado inconscientemente. Às vezes a gente não lembra do que aconteceu, ou às vezes a gente prefere não lembrar. Por quê? Imagina se o seu pai abusa de você. Aquele que te dá amor, te acolhe, te protege, mas ao mesmo tempo te explora sexualmente como um objeto. Olha que confuso isso é. Como que você, como filha, com a sua dignidade, com a sua amorosidade, pode expor ele dessa maneira? Você prefere não acreditar que isso aconteceu. Na sua cabeça, não, isso não aconteceu. Né? Porque é muito difícil aceitar a verdade. Infelizmente, essas coisas acontecem mais do que a gente pode imaginar. Então, existe um silenciamento moral. Um silenciamento moral, porque é o incesto, né? Eu acho que o incesto ele ainda é muito silenciado culturalmente na matéria. Porque as pessoas têm ego, têm vergonha de falar, se sentem culpabilizadas pela conduta alheia. Porque não querem ferir a imagem do outro. Como eu posso ferir a imagem daquele que me deu a vida? É tão comprometedor comprometer a imagem da família, né? Se eu estiver errada, isso não é verdade, sabe? São muitos questionamentos. Então, eu queria trazer só isso, que existe uma dualidade dentro das nossas vidas, porque as mesmas pessoas que nos amam são as mesmas pessoas que nos ferem. Não é porque ela te ama que ela é perfeita. E não é porque ela te fere que ela é imperfeita. Tem meu avô que é faleceu recentemente, e ele é um grande exemplo na minha vida. Ele tinha uma frase filosófica que é muito sutil. Todo mundo é bom e ninguém presta. Pra mim é verdade. Todos nós somos bons, mas também nós somos malvados. Né? E aí são mais imagens que expressam a mesma sensação de molestamento, de abuso sexual infantil, porque quem detém o poder, né, detém muitas das vezes o controle emocional e material da família. E muitas das vezes isso está centrado no poder do pai. Muitas das vezes, né? Não necessariamente, mas muitas das vezes está centralizado no poder do pai. Então, aí entra aquelas questões. O próprio pai, né, o próprio agressor, que às vezes também não é pai, às vezes pode ser um tio, às vezes pode ser um primo, às vezes pode ser um parente perto, um amigo da família, né? Mas todos eles simbolizam na nossa cabeça essa figura de autoridade, né? Que são os pilares do nosso inconsciente. Então, eles próprios, foi o que eu falei, até os agressores, eles também têm dores. Se eles têm esse comportamento, também é por causa de alguma coisa do inconsciente dele. Então, vamos pensar que esses próprios agressores, eles também tiveram faltas maternas. Eles também tiveram desejos reprimidos que foram para debaixo do inconsciente e que somatizaram de alguma maneira nesse comportamento egoísta. De achar que o outro, né, que a criança, o indefeso, o vulnerável, é uma extensão do meu prazer. De achar que pode fazer aquilo porque ele tem a posse
ou detém a propriedade do outro. E aí é olhar para o outro como objeto, não como sujeito de amor e afeto. E esse tipo de trauma, ele destrói por dentro, porque a pessoa ela começa, muitas das vezes, desenvolver uma defesa, né? Não só esse trauma, mas como inúmeros traumas. Às vezes as pessoas começam a desenvolver uma defesa de agressividade, de frieza. Então, muitas pessoas que foram violentadas na vida, e isso eu digo não só sexual, mas violentadas com agressividade, nas favelas, né, nas periferias, nos centros de comunidade que são mais vulneráveis, que você vê muita coisa, acho que eu coloquei algumas imagens. Elas começam a se tornar como pedra por dentro. Por quê? Porque eu prefiro ser frio do que eu sentir de novo aquilo. Isso é real, isso acontece. Acontece com todos nós. Acontece com todos nós. Isso é uma coisa inconsciente, é mais forte do que a gente. Por isso que eu falo que a vida não é quanto você aguenta bater, é quanto você aguenta apanhar e ainda assim se manter fiel ao que você é, a sua essência divina. Porque eles vão sempre te massacrar para você virar pedra. Mas se você persiste e insiste, você ainda consegue achar a luz em você. E aí são mais imagens, porque a criança ela é sempre silenciada, a criança ela é muito confusa quando acontece algum tipo de trauma. Quando ela não consegue verbalizar, ela não consegue verbalizar o que aconteceu com ela, ou quando anos depois, ela enfim consegue falar alguma coisa, alguém descredibiliza ela. Então, ela precisa muito dessa validação do outro, porque ela ainda é uma criança. Ela ainda não tem maturidade emocional para dizer é isso, sabe? Aquele poder de decisão que o adulto tem, essa confiança. Ela é muito insegura ainda, a criança é insegura, então ela precisa da validação externa. E quando a gente não tem essa validação externa, existe mais silenciamento ainda. E aí, geralmente, antigamente, quando o Freud começou a psicanálise, ele começou a tratar a histeria, né? Que histeria vem da doença do útero, que eram as mulheres que tinham colapsos emocionais, como essa imagem aqui, podemos dizer, e falavam que era uma doença do útero, né? Porque eram mulheres super sensíveis. E depois ele foi começar a descobrir que eram mulheres que tinham sido abusadas sexualmente por pessoas próximas da família. Então, às vezes, os comportamentos histéricos que as mulheres têm devido à sua hipersensibilidade, porque a mulher ela já é sensível, dependendo do que aconteceu na vida dela, ela se torna hipersensível. Então, e ela não consegue controlar essas emoções que estão guardadas nela. E aí surge os colapsos. Então, muitas vezes, nós fomos agredidas verbalmente por esses nossos condutos e comportamentos, como sexo frágil, por ser, né, característica da mulher e tudo mais. Mas tudo tem a ver com o porquê também de si. E aí você fala dos seus filhos, que existe uma diferença. Não é só a sua educação dentro de casa, mas a educação da época. Nós estamos expostos não só à sua educação dentro da casa, mas a escola educa, o ambiente familiar, de uma maneira geral, educa também, o ciclo social que ele interage, a comunidade que ele interage, os tipos de filme que ele vê, os tipos de série que ele assiste, né? Tudo isso educa também, porque são informações vindo de vários lugares diferentes. Então, hoje em dia, a gente tem uma hiperestimulação neural das crianças, porque a gente tem estímulos vindo de todos os lugares, principalmente na internet. Então, existe essa diferença primordial que você pode perceber, porque são épocas diferentes. São 10 anos de diferença, e 10 anos muda a cultura. De 10 a 10 anos, você tem um colapso emocional que você muda a cultura da época. Então, o seu filho, naquela época, ele provavelmente sofreu uma pressão emocional, se mais velho, né? Vamos supor que ele é de 80, não sei. Ele sofreu uma pressão emocional, a cultura daquela época, provavelmente muito machista, repressora dos sentimentos masculinos, que o seu filho de 24 não sofreu. Então, mesmo que a sua criação, a tua base, teu amor, teu afeto tenham sido os mesmos, a época, a cultura é diferente. Então, automaticamente, a maneira como ele se relata nesse comportamento é diferente. Entende? Entende? Porque são vários estímulos, muitos estímulos. A cultura da época, de uma maneira geral, a cultura tem essa grande influência, esse poder, porque a mídia, ela é um canal de comunicação em massa. As novelas,
o jornal, tudo isso nos influencia de uma maneira que a gente nem imagina, nem tem consciência de como nós somos influenciados pela mídia. Então é muito importante também a gente estar ciente e consciente dos tipos de conteúdo que os nossos filhos, ou até mesmo nós mesmos, consumimos. E aí é isso, né? A criança tá aqui enxurrada de notícia negativa, um monte de coisa, pra você perceber, ó. Guerra, sexualidade, erotização, violência, e aqui uma pessoa emergindo nesse monte de conhecimento sem saber o que fazer. E aí, realmente, a imagem é muito autoexplicativa, nós somos seres manipuláveis. Nós manipulamos o outro a nosso favor e somos manipulados a favor do outro. E é o tempo todo. A gente não percebe. Nós não percebemos que nosso inconsciente está nos manipulando, quem dirá o inconsciente do outro. A gente é muito manipulado, a gente é muito manipulador também. Então, é o que eu falo, quem tem consciência de si não é um alienado. A maior ferramenta contra a alienação é o autoconhecimento. Quanto mais você conhece de si mesmo, menos você permite que o outro diga quem você é. É a coisa mais poderosa que a gente tem, é o autoconhecimento. Porque não é o conhecimento, olha a diferença. Não é o conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, é o autoconhecimento. Eu me conheço. Eu conheço o meu mundo interno. Porque teoria aqui é uma coisa, o conhecimento externo é uma coisa, mas o autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa que você pode ter. E muitas das vezes nós não somos ensinados desde pequeno a nos conhecer. Nós somos doutrinados e manipulados a fazer o que o outro quer que a gente faça. Isso é perigosíssimo. Cultura da manipulação, e assim, até mesmo na parte da educação, por quê? Educar não é doutrinar. Educar não é induzir. Se eu induzo um comportamento da criança, eu estou manipulando ela. Eu não estou deixando ela livre. Então, educar é você deixar a criança ser o que ela tem que ser. Porque a gente já nasce predestinado a um tipo de caminho, um percurso na nossa vida, no nosso ciclo encarnatório. Mas se eu induzo a criança, você tem que fazer isso. Ou a criança nos pergunta, mãe, o que você acha? E aí? O que você acha? Você vai dar sua opinião. Mas quando você dá sua opinião, você já está influenciando ela a seguir aquele caminho. Porque as crianças, elas sempre querem nos agradar. Porque elas precisam da validação externa. Então elas sempre vão querer agradar os pais, amigos, todo mundo, porque ela precisa da validação externa. Então ela sempre vai pedir sua opinião, mas quando você dá sua opinião, é você que está dando sua opinião. Não é o que ele tem que pensar sobre ele mesmo. Então qual a melhor maneira? Estimular ele a pensar por conta própria. Quem pensa por conta própria é uma arma contra o sistema. A gente tem que pensar por conta própria. E não seguir o carrossel de outros que já está sendo andado por aí. E é isso, galera. Eu acho que muitas vezes a gente critica quem está do nosso lado, critica uma sociedade inteira, uma comunidade inteira, sem ao menos entender o porquê está atrás desses comportamentos. Então, a gente não sabe quais são as batalhas de cada um, a gente não sabe quais são as batalhas dos jovens. Eu acho que os jovens são a nossa ferramenta mais poderosa, mas também são as armas, são as pessoas mais vulneráveis, porque eles são muito ainda não conseguiram consolidar a memória do que veio do passado, ainda não sabem muito bem quem eles são, ainda não se descobrir, então eles são altamente influenciados. Então quando a gente critica um adolescente porque está escutando funk, porque está usando uma droga, ou porque está pegando uma arma, a gente só vê o lado negativo da ideia, a gente não sabe o que está atrás daquele comportamento, da maneira como ele foi influenciado, ou quem sabe manipulado por forças maiores do que ele. Porque na vida, gente, existe uma posição de escala. Existe uma posição de escala. Então, quem está na posição superior sempre vai ter mais poderes de dominação daquele que está embaixo. Por que o pai e a mãe têm um poder de dominação do filho? Porque eles estão numa escala, numa frequência maior do que a criança. Então, às vezes, um jovem que se depara com um adulto na rua, vamos supor, e aí faz questionamentos, o adulto consegue manipular aquele jovem porque ele tem um poder de dominação maior.
que a posição da escala dele é maior. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Não somente com o que a gente consome, mas também no ambiente que a gente frequenta. Acho que é isso.